Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que bom, né? Estarmos aqui nessa noite para conversarmos um pouco sobre Jesus, né? Esse nosso amigo, esse nosso irmão, esse nosso mestre, enfim, tantos títulos, né? Existem para falar de Jesus, mas hoje nós escolhemos um deles, que é o de trabalhador divino. Emmanuel, um dos seus textos, do livro Pão Nosso, né, daquela coleção Fonte Viva, na lição 90, Emmanuel intitula O Trabalhador Divino. E ele traz uma citação do Evangelho de Lucas, aonde diz assim: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Essas palavras, obrigado, Bernadette. Essas palavras são de João Batista. Lucas registra no capítulo 3, versículo 17. E Emmanuel vai começando a dizer justamente sobre esses inúmeros nomes, títulos que foram dados a Jesus. Alguns ele mesmo, né, se intitulou, por exemplo, de mestre, né? O de bom ele não quis, né? Ele disse que bom é Deus, né? E que a gente fica se perguntando, como assim Jesus não é bom, né? Ele é bom, sim. É que ele quis dizer que Deus sempre foi e sempre será, né? Jesus, como nós estamos agora aqui, né, nessa caminhada evolutiva, ele também passou pela sua caminhada evolutiva. Então ele se tornou bom. Ele também foi criado simples e ignorante como todos nós. Porque Deus não tem filhos privilegiados, né? Diante de Deus todos somos iguais. E Ele nos ama indistintamente, né? Como o sol alcança os justos e os injustos, Deus também ama os justos e os injustos igualmente, né? Porque Ele sabe que todos nós vamos atingir, né, a perfeição, não é isso? Que está lá no Livro dos Espíritos, né? Lá diz que todos nós somos espíritos, certo? Que fomos criados por Deus, simples, ignorantes, e que vamos alcançar a perfeição. Todos nós, não tenhamos dúvida disso, né? Às vezes a gente fica na dúvida, a gente vê às vezes tanta maldade ainda nesse mundo, mas aquele que está fazendo as maiores maldades também um dia vai chegar à perfeição, né? E o que acontece é que cada um de nós vai chegar ao seu tempo, né? Conforme a nossa vontade, conforme o nosso empenho, né? Conforme as nossas escolhas acertadas, às vezes erradas, né? Então cada qual vai chegar no seu tempo. E Deus continua criando desde sempre. Outro dia eu estava conversando com uma colega do trabalho, e eu sou espírita, né? Ela é católica, e é bom a gente ficar conversando. Ela fala como que é na perspectiva católica, eu falo da espírita, é uma maravilha, e a gente conversa numa boa. E ela estava dizendo, mas Deus continua criando? Ele já não criou todo mundo e está todo mundo aqui, né? Não, Ele continua criando, porque como que a gente vai imaginar Deus ocioso, né? Então a gente precisa abrir o nosso pensamento, a nossa mente, né? E quando a gente vê Jesus como um trabalhador divino, quando João Batista vem apresentar Jesus na condição de trabalhador, é um marco na história da humanidade. Às vezes a gente passa, né, por esses textos de Emmanuel, vai demorar para a gente entender melhor o que realmente está colocado ali, né? Mas ele vai dizer aqui, Emmanuel, ele diz assim: Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis, né? Mas ele destaca em especial
o título de trabalhador que João Batista vem trazer. Porque quem apresenta Jesus, né, é João Batista, né, o último dos profetas, que é conhecido como o precursor. Era aquele que veio anunciar Jesus. Né? Então, tanto que quando então ele anuncia Jesus, ele sai de cena. É assim ele que diz, né? É preciso que eu diminua para que agora o Cristo cresça. Né? Então ele sai como quem sai de cena e aí entra o protagonista, né? Jesus. Então ele apresenta Jesus e ele vem dizer, ele tem a pá na sua mão. Olha que interessante, né? Porque imagina naquela época, hoje a gente tem tantos instrumentos, né? Indústria, tanto desenvolvimento, mas naquela época não era assim. Naquela época o que se tinha era uma pá, né? Poucos instrumentos para se trabalhar a terra, era uma vida difícil, né? Muito difícil. O plantio, a colheita, não é como é hoje. Hoje as máquinas fazem quase tudo, né? Que bom, né? Que assim, né? Os condutores vão numa cabine com ar-condicionado e tudo mais. Mas naquele tempo não era assim. Então ele tinha que falar uma linguagem que todos pudessem entender. Olha, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira. Né? Já ouviram aquela expressão, sem eira, nem beira? Né? O que é a eira? A eira era aquele terreno, né, onde se colocava, né, a colheita. Então tinha lá um terreno grande que era a eira. Então, olha, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. E aí Emmanuel vem explicar para nós o seguinte, ele diz assim, Jesus então é um trabalhador atento, né, que limpará o chão. Que chão é esse? O chão duro e inculto desse nosso mundo, né, de provas e expiações, um chão ainda duro. Né? Um chão duro, a gente pode comparar também, será que a gente não pode dizer também um pouco dos nossos corações? Às vezes a gente é um pouquinho duro, né? Depois a gente se arrepende, a gente fala, puxa, podia ter sido um pouco mais, né, suave com aquela pessoa, podia ter falado de um jeito diferente. Né? Então Jesus vem para limpar o chão, né, esse chão duro, inculto ainda do nosso planeta, mas ele está se referindo aos nossos corações, à nossa dureza ainda de corações. Né? Recolherá o trigo na ocasião adequada. Então o que é isso? O que é o trigo na ocasião adequada? É o que nós vamos produzir de frutos dentro de nós mesmos. Né? Então Jesus é esse trabalhador, ele é também o nosso governador, não é isso? O governador espiritual do nosso planeta. Então ele é o responsável, né, diante de Deus por nos conduzir toda essa humanidade que está aqui, né, nesse processo evolutivo, saindo do chão duro dos nossos corações e chegando na colheita do trigo. O trigo ele vai recolher, mas também purificará os detritos com a chama. Né? Ele fala aqui que a palha, João Batista disse, a palha será queimada, né, com o fogo que nunca se apaga. O que é esse fogo que nunca se apaga? É a chama da justiça e do amor. A justiça e o amor são essas chamas que nunca se apagam, porque o trabalhador divino, Jesus, ele nos ama infinitamente, assim como Deus também. Né? Então, olha o trabalho de Jesus. Eu fico pensando, puxa vida, que trabalho duro que Deus deu para ele, né? Porque assim, quando nós olhamos para nós, assim, a gente às vezes tem a tendência de assim, ser um pouco mais benevolente para com a gente mesmo, né? Mas na verdade nós somos ainda bastante teimosos, né? Nós somos bastante difíceis, não somos? Não sei, estou falando por mim. A Bernadette não, a Bernadette é um espírito que está mais lá na frente, mas estou falando por mim, né? Também. Então, às vezes a gente demora um pouquinho para, né, aceitar as dificuldades, para reconhecer as nossas limitações.
limitações, né? A gente fica cobrando do próximo coisas que a gente ainda não consegue entregar, mas a gente quer que ele entregue, né? A gente muitas vezes é bastante duro, mas a gente quer que o outro seja uma seda com a gente, né? Bonzinho, que faça as nossas vontades. Então, aí realmente fica difícil, né? Porque a primeira lição que Jesus ensina para todos nós, qual que é? Quando ele nasce numa manjedoura, qual que é a primeira lição de Cristo? Humildade. Humildade, não é? Por que a primeira lição é a humildade? Porque sem a humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Sem humildade, a gente vai continuar na ignorância, a gente vai continuar no erro, no equívoco, né? Achando que nós estamos sempre certos, que nós somos os donos da verdade, né? Que a minha opinião é melhor que a do meu próximo. Isso é falta de humildade, né? Quando a gente acha que a gente está sempre certo, o outro está sempre errado. Que coisa, né? O que será que a gente está nesse mundo, né? A gente devia estar em outros mundos, né? Mais evoluídos. Mas vamos lá, né? Mas não é, né, pessoal? Todos nós estamos a caminho. Então Jesus nos ensina a humildade. E essa humildade a gente vê não só na chegada de Jesus. Porque os judeus, o que os judeus esperavam do Messias que estava para chegar? Que ele fosse rico, que ele fosse poderoso, né? Guerreiro, que ele fosse colocar os romanos num lugar deles, que não era um lugar muito bom que eles queriam, né? Ou seja, eles queriam, na verdade, transformar a situação, mas de uma forma, né, pela violência, pela imposição, que era a mesma coisa que eles estavam sofrendo naquela época, né? Porque o povo judeu, ele estava sob o jugo do Império Romano, né? Naquele período. Tinha ficado escravo, né, de outros povos também. A história do povo judeu também não foi fácil, né? Sim. Mas naquela época era uma subjugação do Império Romano. E o que eles esperavam era um Cristo, um Messias, um Salvador, que viesse, né? Um Jesus que viesse dando ordens, né? E Emmanuel coloca aqui, um Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos. Mas ele não chega dessa forma, né? Ele chega como um trabalhador abnegado e otimista, nas palavras aqui de Emmanuel, né? Emmanuel vai dizer assim: a pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante. Em suas mãos e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Então Jesus era aquele que acordava cedo e ia dormir bem tarde, né? A gente tem várias passagens que Jesus à noite ainda estava recebendo alguém que queria falar com ele. Até porque não queria ser visto durante o dia, então ia à noite falar com Jesus, né? E a gente vê, né, que os trabalhadores, agora eu estava falando de Jesus, lembrei do Chico Xavier também, né, que começava cedo e virava, né, praticamente à noite, né? 4, 5 horas da manhã, às vezes o dia clareava, né? Então, aqui quando a gente vê, né, Jesus dando esse exemplo, então é isso, João Batista apresenta Jesus como o trabalhador divino, aquele que vem, né, para nos mostrar o caminho, para que pudéssemos então avançar, né, dentro de diretrizes, né, corretas, seguras. E assim ele vai desenvolvendo aqui a lição, de forma que ele vai dizer aqui mais na frente, né? Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, falando para nós, né? Nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos
cerceiem dificuldades ou ingratidões. Né? Então, olha o que ele está dizendo aqui, que a gente deve manter aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho. A gente vai observar que o trabalho, ele, antes de Jesus, como que era o trabalho? Como que ele era visto no nosso planeta, o trabalho? A maioria dos povos eram ou dominadores e os outros eram os dominados. Né? Havia muita escravidão, então tinha aqueles que escravizavam e tinha os que eram escravizados. Por quê? Porque trabalhar era considerado indigno. Quem trabalhava era considerado o pior da sociedade. Bons eram aqueles, né, que eram espertos, que dominavam, que escravizavam. Esses eram considerados os que se destacavam naquela época. Então a gente vai ver que o trabalho era destinado a quem? Aos escravos. Eram eles que trabalhavam nas casas, né? Onde havia, né, a tarefa, havia então essa situação. Com Jesus, Jesus vem fazer o contrário, através do exemplo. Né? Ele vem mostrar a dignidade do trabalho. Ele não vem dizer para nós que seja quem seria o maior, quem será o maior no reino dos céus? Aquele que serve. Ele vem inverter a lógica da humanidade com relação ao trabalho. E ele vai mostrar isso não só falando, né, mas exemplificando, agindo. E também se valendo, né, de um grupo de abnegados também, né, espíritos, que eram trabalhadores, né, pescadores. E nós vamos encontrar aí coletor de imposto, né, no caso de Mateus. Então nós vamos ver que Jesus vem trazer uma outra dimensão, né, um significado diferente para o trabalho. Ele vai dizer várias vezes, né, ele vai nos convidar a diversos momentos ao trabalho. Por que será que ele nos convida tanto ao trabalho? Puxa, a gente está aqui, né, trabalhando, esperando para aposentar, né? Essa aposentadoria que nunca chega, né, gente? Quando a gente está chegando, vai mais para frente, né? Então, mas Jesus convida ao trabalho, né? E hoje nós conseguimos compreender a importância do trabalho, né? Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem o quê? Que o trabalho é uma lei natural. Ou seja, Jesus vem nos mostrar lá atrás que nós fomos criados para o movimento, para o trabalho, né? Que sempre que nós ficarmos inativos, ociosos, nós vamos ter problemas. Porque a nossa natureza é de trabalho. Né? Tudo aquilo que fica parado, estagnado, começa a dar problema. Se a água ficar parada, estagnada, ela apodrece, se ela não tiver para onde sair. Começa a criar um mosquito ali, não começa? A enxada, se ficar parada, começa a enferrujar. Né? Nós, se ficarmos parados, começa a aparecer dor de tudo quanto é lado. Né? O nosso organismo também precisa, pelo menos um pouco de exercício, né? Para que a gente se mantenha minimamente, né, saudável. Então, os espíritos vão dizer da importância, o trabalho é uma lei natural. Ah, mas eu tenho meu emprego e eu trabalho, mas eu não consigo me realizar. Por que eu não me realizo no trabalho? Né? Se o trabalho é tão importante assim. É uma boa pergunta, né? Por que a pessoa precisa avaliar o que está acontecendo, né? Porque ter emprego é uma coisa, trabalhar é outra. Porque às vezes as pessoas estão até empregadas, mas estão infelizes, né? Quando alguém quer prejudicar alguém no trabalho, uma das coisas mais simples de fazer, o que é? Não passar serviço, não é assim? Para de passar serviço para aquela pessoa
E aquela pessoa vai começar a ficar incomodada, vai se sentir, né, colocada de lado, né? Porque a gente vai vendo que o trabalho, embora ele seja importante sim para que a gente se sustente, né? E diferentemente dos animais, nós precisamos trabalhar para o nosso sustento, né? Os animais têm a natureza, né? A natureza os sustenta, mas nós não, nós precisamos trabalhar. Né? Na prece do Pai Nosso está lá, né? O pão nosso de cada dia. Como que é conquistado o pão nosso de cada dia, se não pelo trabalho? Né? Então nós precisamos trabalhar. Agora, o que os Espíritos definem como trabalho? Eles vão dizer que toda ocupação útil é trabalho. Então não importa se é remunerado ou se é voluntário, nós precisamos trabalhar. Ou seja, vamos substituir a palavra trabalho por utilidade? Nós precisamos ser úteis, né? Não importa o que seja essa utilidade, né? Todo trabalho é importante, porque se nós, né, começarmos a pensar em tudo que existe de trabalho, né, é difícil até falar, não tem trabalho menor e trabalho maior. Todos são importantes. Porque se nós, por exemplo, mas tem pessoas que trabalham com computadores, com coisas, né, sofisticadas, tem, mas se as pessoas que cuidam da limpeza urbana não trabalharem, o que vai acontecer com a nossa cidade? Né? Vai ficar um caos, né? Então tem trabalho mais importante que o outro? Não, todos são importantes. Cada qual vai ser útil da forma que puder, né? Aonde estiver. Então não importa onde nós estejamos, o que nós estejamos fazendo. O importante é que nós façamos algo por alguém. Isso é importante, porque ninguém vive sozinho, vive? Ninguém, né? Ninguém vive só. Quando nós abrimos o nosso olho, olha, a cidade já está funcionando há um tempão, o padeiro já terminou o pão, né? Tem muita coisa já que aconteceu. E nós dependemos uns dos outros, né? Então, nós precisamos estarmos sempre atentos a essa mensagem de Jesus, né? Então, ele, como Espírito puro, trabalha até hoje. Ele não falou? Meu Pai trabalha até hoje e eu também. E Jesus é um Espírito puro. Olha, se alguém está pensando que a hora que chegar na perfeição vai aposentar, não. Está aí o recado, né? Não tem aposentadoria nem no céu, gente. Ainda bem, né? Se alguém estava achando que ia tocar lira lá em cima, não tem disso. Nós vamos trabalhar, né? Nós vamos continuar sendo úteis, não é isso? Falar bem. Perdi. Pronto, então. Mas o que acontece? Embora a gente saiba que nós continuaremos trabalhando, né? Mas o trabalho cada vez mais vai ser uma alegria para nós. Porque nós, conforme vamos evoluindo, nós vamos compreender melhor o significado do trabalho, a importância do trabalho, né? Já entendemos, mas vamos entender mais ainda. E quanto mais a gente evolui, mais nós vamos, né, sentir alegria em auxiliar, em ajudar, em cooperar. Não é isso? Tanto é assim que a gente olha para os apóstolos, né, de Jesus, a gente vê que alguns demoraram até um pouquinho, né, para entender assim, totalmente a mensagem de Jesus, né? Mesmo aqueles que caminharam ao lado do Mestre tiveram alguns momentos assim, de dúvida, de indecisão. Pedro, né? Pedro era dos mais presentes, mais próximos de Jesus, mas na hora ali que o negócio apertou, que Jesus foi preso, o julgamento, depois a crucificação, só João permaneceu junto com Jesus. Todos os demais se assustaram, né, se amedrontaram, mas depois eles compreenderam melhor,
né? Quando Jesus, então, mostra para eles que a vida continua e vem, então, passar aquelas orientações a todos eles, ali, então, eles, né, percebem realmente a grandeza do que era o trabalho no Evangelho, né, do Cristo, o trabalho com Jesus. Então, e depois disso, então, eles vão, né, a todos, né, que eles puderam, auxiliando, ajudando, e se sacrificaram, até, né, deram a própria vida em nome desse trabalho, dessa divulgação, dessa exemplificação, né? Então, assim, a gente vê que eles superaram aquela dificuldade que eles até então tinham demonstrado. Agora, aqui Emmanuel está nos trazendo para a nossa reflexão, né, que nós devemos manter, então, aceso no nosso coração o devotamento à causa do Evangelho e que não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Então, por mais que a situação esteja difícil, que nós estejamos passando, né, por momentos difíceis, não nos esqueçamos disso, nunca, né, de que Jesus está sempre conosco. Né? Ele nunca nos deixou, né? Ele continua, né, ao nosso lado, e sempre que nós estivermos dispostos ao trabalho no bem, Ele estará conosco, né? Então, e o trabalho é o grande remédio das nossas doenças. Então, tanto físicas quanto psíquicas, mentais, né? Porque o trabalho no bem é esse preventivo, né? É o tratamento preventivo, né? Então, a pessoa que está atuando, que está trabalhando no bem, tem, né, uma força interior, né? Os espíritos ajudam ali, complementando muitas vezes o que é preciso. Não precisamos ir longe, né? Olha o Divaldo Franco, né? Com a idade que o Divaldo Franco está, ainda, né, fazendo palestras, fazendo lives, né? Então a gente vê que realmente o amparo, né, que existe em torno daqueles que fazem o bem, né? Então nós não podemos nunca nos esquecer disso. E Emmanuel termina aqui dizendo: desdobremos nossas atividades sob o preciso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Olha, o trabalhador divino vai à nossa frente, né? Ah, mas esse mundo está um caos. Mundo de regeneração, imagina, quando daqui 1000 anos? Não, não é assim não. Nós não estamos à deriva, nós não estamos no comando do nosso planeta, né? Nós temos um governador espiritual que é Jesus, né? E nós estamos sim no comando das nossas ações, né? Das nossas decisões, que é um livre-arbítrio. Então aí sim, essa é uma questão nossa. Mas achar que nós, né, que a nossa, com todas as nossas imperfeições, nós é que estamos ditando o ritmo desse nosso mundo, não é não, né? E nós estamos nos aproximando desse cada vez mais, né, e já vivenciando o início desse processo de mudança, de transformação do nosso planeta. Então nós precisamos refletir sobre isso, né? Quando Jesus nos convida, né? Tem uma mensagem também de Emmanuel que Jesus vai dizer: vinde trabalhar ainda hoje na minha vinha. Ou seja, o que é esse trabalhar ainda hoje na minha vinha? Né? Ele diz: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Está lá em Mateus, capítulo 21, versículo 28. Né? É isso, todo dia é dia de nós trabalharmos na vinha de Jesus, né? De nós darmos o nosso testemunho, de nós lembrarmos, né, da mensagem dele, de esperança, né,
de fé, ou seja, da mensagem dele nos encorajando, né? Que nos momentos difíceis, que a gente não se esqueça, né? Que nós não nos entreguemos ao desespero, ao desânimo, porque isso é o que faz com que nós, né, percamos o rumo. Então é importante nós termos sempre, todos os dias, se possível, todas as manhãs, né, quando acordamos, fazermos uma prece, não sairmos de casa, não sairmos da nossa cama sem fazer uma prece, sem nos ligarmos, né, com os bons espíritos, porque a gente sabe que as dificuldades vão vir, as tribulações vão vir, e nós somos espíritos já milenares, né? Já estamos aqui, que bom, né? Que hoje já começamos a despertar a nossa consciência, mas até chegarmos aqui, fizemos algumas bobagenzinhas ao longo do caminho e precisamos dar conta delas, né? Corrigir, reparar, né? Refazer, reatar laços, né? Então a gente vê que tem pessoas que a gente tem mais afinidade, tem pessoas que são tão difíceis, né? Mas o que Jesus disse? Olha, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então nós não podemos perder de vista que nós somos espíritos, estamos aqui encarnados, porque a encarnação é necessária para todos nós, para que nós alcancemos a perfeição, né? Não conseguimos fazer tudo numa encarnação só, por isso que reencarnamos. Então são várias as oportunidades que vamos tendo, tantas quantas precisarmos, né? E assim nós vamos caminhando, identificando os nossos erros e ajustando o nosso caminho. Mas não é só um processo de evolução. Está lá também na questão 132, nos objetivos da encarnação, que além da nossa evolução, nós precisamos também fazer a parte que nos cabe na obra da criação. E aí, qual que é a minha parte na obra da criação? A de Jesus também, claro, né? Ele é o nosso pastor, ele diz que nenhuma ovelha vai se perder, a gente está acreditando, e claro que a gente acredita, né? Mas aí os Espíritos vêm dizer, nós temos também um compromisso nessa obra da criação. E qual que é, então, a nossa parte? Nossa parte é fazermos o bem. Nós fomos criados, todos iguais, e vamos chegar todos à perfeição. Mas para chegarmos lá, nós temos que trabalhar. Nós temos que merecer essa condição, essa felicidade que todos nós buscamos. Que muitas vezes o que a gente quer é isso, né? A felicidade sem muito esforço, né? Aí vai jogar na loteria, nada contra. Aí quem achar que deve, que faça bom uso depois se vencer o prêmio, né, Zé Luiz? Porque também a prova da riqueza é difícil, viu, gente? Olha, eu nem jogo na loteria, eu morro de medo de ganhar aquele dinheiro todo. Eu falo para minha esposa que está ali, a Sandra, falo, Sandra, eu não jogo, porque olha, isso aí acabaria com a minha encarnação. Eu não tenho estrutura para ver todo aquele dinheiro na minha vida. Não tenho. Eu preciso evoluir um pouquinho mais para pegar aquele dinheiro e fazer todo o bem que precisa com aquele dinheiro, né? Eu já vou sair comprando coisa, eu vou pensar no próximo lá na frente. Não deveria, né? Mas estou aqui confessando a minha precária condição ainda de espírito imperfeito. Mas é uma prova muito difícil. Tem pessoas que conseguem, né? Serem ricas, serem simples, serem boas. Mas é difícil, é uma prova muito difícil. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? As provas extremas, muita pobreza, muita riqueza, são testes, né? São provas realmente que vêm nos testar. Todos nós vamos passar por todas elas. Eu estou pedindo que a da riqueza venha mais para frente, assim, quando eu já for um espírito um pouco melhor. Mas é isso, a gente precisa observar bem esses ensinamentos de Jesus. Eu queria, antes de encerrar, contar para vocês, trazer aqui um texto que é de Humberto de Campos, bem interessante. Ele está no livro Cartas do Alto.
eu trouxe uma parte da mensagem. A mensagem é um pouco maior do que eu vou dizer aqui, mas ele diz assim: conta-se que o espírito das trevas, certa feita, deliberou efetuar uma liquidação na loja de sua propriedade, colocando à venda as ferramentas de sua atividade usual. No balcão, desse modo, jaziam expostas muitas delas, com os rótulos que as definiam: ódio, maledicência, desespero, inveja, crime. Em meio de todas, uma, porém, se sobressaía, em dourado, na forma de cunha, com o nome desânimo. Semelhante utensílio mostrava enorme desgaste. Entretanto, era marcado como sendo o mais caro de todos. E quando alguém indagou quanto ao motivo de preço tão alto, o espírito da sombra respondeu: simplesmente, esta ferramenta é a que uso com mais facilidade e a que me serve muito mais que as outras, porque pouca gente sabe que ela me pertence. É por isso que abro com ela milhares de corações, que não consigo descerrar com as outras. E uma vez que me vejo no íntimo dessa ou daquela pessoa, posso manejar todas as demais, à vontade, conseguindo alcançar a realização de todos os meus intentos. Então, olha o que Humberto de Campos está nos trazendo, né? O perigo que é o desânimo. Nós não podemos nos entregar ao desânimo. Tá difícil, mas a gente tem que respirar fundo e a luta. A gente não pode desanimar. E lembrar que Jesus, já no finalzinho, a gente vai encontrar isso lá no Evangelho de João, quando ele está então passando as últimas instruções aos discípulos, e ali então ele já sabia tudo o que viria, mas ele diz aos discípulos, né? No mundo tereis tribulações, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, pessoal, eu queria assim deixar aqui para a nossa reflexão que o trabalho é um santo remédio que nos ocupa, nos faz úteis, e tudo aquilo que nós fazemos de bom e de bem ao nosso próximo nos preenche, nos traz alegria, nos traz felicidade, né? Então, nós não podemos jamais nos deixarmos entregar ao desânimo, né? Eu sei que dificuldades todos passamos, temos fases da vida muito difíceis, mas são as provas, né, que nós mesmos escolhemos. Todos nós aqui fizemos a nossa programação reencarnatória, né? E fomos lá avaliar o que eu preciso nessa próxima encarnação, com quem que eu vou estar, quem vai ser minha mãe, meu pai, meus irmãos, quem vão ser os meus vizinhos ao longo da minha existência, na casa espírita, com quem que eu vou encontrar lá, né? Que alegria, né? Então, aí a gente faz a nossa programação, aí chega então, e vem cheio de esperança, né? Porque lá em espírito a gente está sem o corpo físico, a gente está levinho, está com aquela força toda, né? Aí a gente chega aqui, na primeira dificuldade, o que a gente pede para Deus? Ai, Senhor, pelo amor de Deus, afasta de mim tudo isso, eu não quero, não permita que eu encontre com aquela pessoa. A gente pede o quê? Para Ele afastar de nós aquilo que nós pedimos, né? Quando nos propusermos a vir. Então, na verdade, Kardec vai dizer no Evangelho, o que nós precisamos pedir a Deus? Não é que nos tire, né, as situações difíceis, mas que nos dê o quê? Coragem, paciência e resignação. É isso que nós precisamos, porque as provas estão aí. Algumas não são nem provas, né? São provas e expiações, débitos nossos do passado, mas graças a Deus a gente não vem só para pagar boleto, não. A gente vem também
pedindo outras provas, porque a gente quer avançar, a gente quer evoluir, né? Então, que nós possamos refletir nessa noite sobre a importância do trabalho, lembrarmos de Jesus, que foi apresentado por João Batista como o trabalhador divino, não é? Se ele, como um espírito puro, veio e trabalhou incansavelmente para nos mostrar o caminho, como que nós vamos querer sombra e água fresca, né? Nós que ainda temos tanto ainda, né, para aprender, para se melhorar, né, para caminhar, né? Quantas oportunidades nós temos de fazer o bem que às vezes a gente deixa passar, né? Vamos então trabalhar o bem é sinônimo de amar. Quando a gente fala amar, é sinônimo de trabalho no bem, não é? Porque amar o próximo é isso, é compreender, é entender, é ter compaixão, e isso já é trabalho no bem, né? Então, que nós possamos ter essa clareza, né? E buscarmos nos aproximar mais uns dos outros, cooperarmos mais, vermos o que nós podemos ajudar, por exemplo, aqui na Casa Espírita, né? Podemos nos engajar, às vezes, numa atividade, em outra. Ah, mas já tem gente, não, mas vamos lá, a gente divide, né? Não sobrecarrega tanto aquele outro. Olho nos olhos, né? A gente se preocupar mais com o próximo, né? Parar, conversar, prestar atenção. E assim a gente vai conseguir, né? Nesse espírito de cooperação, cooperar é operar junto, né? Todos nós vamos crescer mais e mais rapidamente e melhor, né? Então que Jesus, o trabalhador divino, né, nos abençoe a todos e que possamos, então, ser sempre gratos a tudo aquilo que Ele nos trouxe, que Ele nos ensinou e que possamos fazer a nossa parte, né, dentro das nossas possibilidades, mas não deixemos de trabalhar e de agir no bem, né, sempre que pudermos. Então, pessoal, muita paz a todos. Passo, então, aqui a palavra para Bernadette e que possamos, então, permanecer, né, com Jesus, mantendo os nossos pensamentos elevados a Ele. Então,